Salve, salve, torcida vascaína, um grande abraço para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, desse vídeo é mais uma vez colocando pressão nessa diretoria. O Vasco realmente virou uma chacota, está se apequenando a cada dia que passa com esses diretores incompetentes que hoje estão dentro do Vasco. A situação do Bruma em relação ao chapéu que o Benfica deu no Vasco, que já era de se esperar, porque isso havíamos colocado ontem no nosso vídeo, antes mesmo de maioria dos jornalistas que cobrem o Vasco trazer a confirmação, e nós já havíamos colocado aqui no vídeo, era que realmente o Bruma iria ficar em Portugal, iria ficar na Europa. Inclusive apareceu a proposta do Benfica. Até que ponto essa recusa atrapalhou a situação do Vasco para o mercado do futebol? A gente vai estar falando sobre isso. Então gostaria que você assistisse esse vídeo até o final e colocasse a sua opinião de tudo que a gente vai falar aqui dentro desse vídeo, porque eu gostaria de ouvir a sua opinião do torcedor vascaíno. Mas antes disso, gostaria de pedir a ajuda de vocês para se inscrever no nosso canal. Estamos chegando bem próximo aos 10.100 pessoas vascaínas raízes. Então se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações também para você receber quando estivermos fazendo vídeo ou live. Hoje nós não teremos live às 11 horas, tá? Por questão de trabalho meu aqui nessa parte da manhã, mas 7 horas da noite estaremos juntos aqui firme e forte. Inclusive amanhã nós iremos fazer a live das 11 horas da manhã, como sempre prática, para falarmos do jogo entre Vasco e Fluminense, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre a questão aí dessa situação que aconteceu ontem, pegou todo mundo de surpresa, até porque muitos dos torcedores estavam achando que o atacante Bruma iria vir para o Vasco, pela essa insistência que o Vasco vinha tendo, que o Vasco havia feito uma proposta oficial para o Braga, que o Braga tinha aceitado. Mas se vocês forem reparar, torcedor vascaíno, em nenhum momento jornalistas que cobrem o Vasco falaram que o Vasco se acertou com o jogador, sempre colocando que o Vasco tinha feito a proposta para o clube e que o Vasco tinha acertado com o próprio clube, que tinha acertado a troca de documentação para anunciar o jogador. Em nenhum momento foi ventilado que o Vasco teria feito um acordo com o jogador em questão de bases salariais, luvas e etc. E aí, na parte ali da manhã de ontem, 12h40 mais ou menos de Portugal, já havia o interesse do Benfica em relação ao Bruma por conta da lesão do Di Maria. E o Benfica viu como oportunidade precisar contratar um atacante e viu porque foi especulado, para você ver o tamanho do Vasco. A partir do momento que foi especulado o Bruma, chegou até o Benfica que o Vasco tinha esse interesse. E aí o Benfica correu contra o tempo e aí fez exatamente o que fez. Chegou até o Benfica, até o Braga, chegou até o jogador, chegou até o seu empresário e fez a proposta como tem que ser feito. No Vasco é simplesmente amadorismo puro. O Marcelo Santana, que hoje é um cara muito questionável na diretoria, sequer pegou um voo daqui do Brasil e foi para Portugal para negociar com o próprio Braga e negociar com o próprio jogador. Mandaram intermediário. Como é que você vai fazer uma transação? Como é que você vai contratar um jogador se você mesmo manda um intermediário, você não manda essa pessoa que faz parte da pasta do futebol? O próprio clube vai entender assim, pô, não é um clube sério, não é um clube competente, não é uma gestão profissional como deveria ser, porque está mandando um intermediário, uma pessoa que não tem nada a ver com a diretoria. E aí deu no que deu. E assim, o Vasco vive especulando jogadores e na verdade, quando tem que acontecer mesmo a confirmação, acaba parando em outros clubes. Foi assim com o La Vega. O Vasco namorou o La Vega quase praticamente um mês. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele foi parar no Fluminense. Agora o Bruma, que namorou bastante tempo, levou um chifre, foi para o Benfica.
Teve a situação do Brian, que ficou insistindo nesse jogador, insistindo, sabendo muito bem que o América do México sempre quis o valor de 7 milhões de dólares e o Vasco tentava mendigar esse preço, sabendo que o América do México não é um clube igual o Vasco que vende todo jogador na xepa, e simplesmente ficaram querendo pagar sempre mais barato, aí viu que a corda estava pegando bem no pescoço, que estava acabando praticamente a janela, aí sim ofereceu os 7 milhões, aí o América do México falou, não, em tempo hábil não vou conseguir contratar um substituto, então o Brian Velozes e Furiosos vai ficar aqui. Então, para você ver o quanto que a diretoria é incompetente, e esse papo de falar que não tem dinheiro, isso é puro caô, isso é pura justificativa para atestar a falta de incompetência desses caras. O Vasco sempre teve dinheiro. Se o Vasco não tivesse dinheiro suficiente, não teria briga política de 3 em 3 anos. Isso fica notório que de 3 em 3 anos, quando existe eleição para o associativo, sempre tem briga em eleição. Por quê? Porque o Vasco é uma mina de dinheiro, o Vasco é uma mina de ouro. Se não fosse uma mina, não teriam disputando, não teriam brigando aí pelo poder. Então, o Vasco sempre teve dinheiro, o Vasco arrecadou muito bem em receitas de fases da Copa do Brasil, automaticamente bilheteria, tem o aporte da venda do Paulinho para o Palmeiras, tem a possível venda do Cleiton para o Rio Ave, tem a liberação da cota de televisão da Rede Globo, que foi assinada para o Carioca, tem a cota de televisão do Campeonato Brasileiro, que não foi antecipado, tem a questão da Liga Forte União, que foi feita aí um acordo. Então existe muito dinheiro, mas dinheiro na mão de incompetentes dá nisso. Você vê aí que o Vasco não tem um elenco bom, o Vasco tem um elenco limitado, daqui a pouco o Carille vai começar a reclamar nas coletivas que não estão dando material humano para ele, a torcida vai começar a ficar impaciente como sempre ficou e vai colocar a responsabilidade no Carille, coisa que a responsabilidade não é dele e sim da diretoria por não dar peças para ele. Todo mundo sabia quando o Carille chegou que ele joga com 2 pontas abertos, um no lado esquerdo e um no lado direito. O Carille indicou o Guilherme está arrebentando o Santos. Agora ficou difícil trazer o Guilherme, porque o Guilherme nem vai pensar em cogitar em sair do Santos com o Neymar hoje do seu lado, mas antigamente poderia ser e seria muito mais barato do que o Brian Velozes e Furiosos. E aí hoje o Vasco não tem material humano, se especula-se muitos jogadores na mídia, se fala-se Romarinho, Rony, seja lá quem for, mas no fundo, só é especulação para enganar o torcedor. De coisa concreta, absolutamente nada. Por isso que puxo hashtag Marcelo Santana demitido já. Esse cidadão ele precisa ser demitido, e se ele não for demitido, vai cair a responsabilidade para cima do Pedrinho, que é o presidente do associativo que controla a Vasco SAF no momento. Se ele não demitir Marcelo Santana, ele e Felipe serão responsáveis pela incompetência desse diretor de futebol que veio da quarta divisão para controlar um clube de mais de 120 anos de história. Então esse é o nosso vídeo pela manhã. Gostaria de agradecer a todos que estiveram assistindo esse vídeo. Peço a vocês que compartilhem, que divulguem esse vídeo para mais e mais vascaínos, que deixe o seu comentário, principalmente, que eu gostaria de ouvir a sua opinião disso, e se é novo aqui no canal, se inscreva, porque esse canal aqui vai te representar contra a incompetência da diretoria, vai cobrar o melhor para o Vasco e principalmente vai explanar as fake news que ficam propagando em relação ao Vasco. Saudações vascaínas, casaca, tamo junto. Às 7 horas da noite estaremos aqui ao vivo na nossa live raiz para trocarmos uma ideia.